porque o Brasil vive hoje um momento de debate. O Congresso Nacional acabou de aprovar um aumento do salário dos ministros do Supremo, que tem um efeito cascata, porque certamente acarretará o aumento no salário dos parlamentares federais e dos parlamentares estaduais e lá na frente da Câmara dos Vereadores. E é importante refletir sobre o momento histórico que o país vive. O Brasil vive um momento de absoluto descontrole das contas públicas. A presidente Dilma tenta aprovar no Congresso Nacional uma medida que constrange o governo e que constrange o país, de mudança das regras para a definição do superávit primário, sinaliza a indicação de um ministro da Fazenda comprometido com uma ideia de Estado mínimo, de corte da máquina pública, o que aponta que o ano de 2015 certamente será um ano em que o Brasil terá que apertar os cintos. O governador José Mello também sinaliza um grande enxugamento da máquina pública, pelo menos é o que tem anunciado pelos jornais. Corte de secretarias, corte de investimentos, diminuição de cargos comissionados, o que é inclusive um bom sinal, já que a máquina pública no estado do Amazonas é uma máquina paquidérmica, muito grande, muito lenta, muito ineficiente. Agora, certamente, esses momentos de crise provocam um aperto de cinto, não só no enxugamento da máquina pública. O povo sempre paga essa conta. Não temos dúvidas de que 2015 será um ano de contenção de investimentos, de contenção de gastos em programas sociais, de contenção de direitos dos trabalhadores, de dificuldade na negociação das datas base das categorias, o que significa que o governo descontrola as contas do país e o povo é chamado para apertar o cinto para pagar essa conta. Ora, a classe política, e aí eu incluo também o Poder Judiciário, não pode exigir que o povo aperte o cinto e não apertar o seu próprio cinto. Como que um Congresso, como que uma Assembleia, como que um Poder Judiciário, que reivindicam para si aumentos de salários, vão exigir do povo em 2015 sacrifícios para reequilibrar as contas públicas? Isso não é razoável. É preciso que a classe política brasileira, que o Poder Judiciário brasileiro, que o Ministério Público, que todos os órgãos entendam que o país viverá um momento de dificuldade financeira, de dificuldade orçamentária, de dificuldade na economia, de necessário reequilíbrio nas contas públicas, de enxugamento no gasto com custeio, para que você possa, através de um investimento do poder público, fazer com que a economia não desaqueça, e que esse sacrifício não pode ser cobrado só do povo. Se a classe política vai exigir em 2015 sacrifícios do povo, com desinvestimentos, com diminuição de programas sociais, e isso certamente ocorrerá por conta da necessidade de reequilíbrio das contas públicas, não pode ela também não fazer a sua parcela de sacrifício. Dito isso, quero propor uma reflexão, que não passa pela Assembleia Legislativa, que é uma reflexão que tem a ver com o Congresso Nacional, que tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. Vamos citar um exemplo, deputado Vicente. O Supremo Tribunal Federal criou o auxílio moradia. O Ministério Público criou o auxílio moradia para todos os juízes e promotores do Brasil, sob o argumento de que era a forma que eles teriam de compensação por conta do governo federal não está permitindo a aprovação do reajuste do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O Congresso aprovou ontem o reajuste do salário dos ministros. E aí? Os promotores e juízes que aprovaram o auxílio moradia sob o argumento de compensação, porque o aumento não estava sendo dado, e isso o doutor Fábio Monteiro disse expressamente a nós aqui em audiência. Doutor Fábio Monteiro disse sem tergiversar: esse auxílio moradia é uma forma de compensar a negativa do governo federal em dar o reajuste para o Poder Judiciário e Ministério Público. Agora o governo federal deu o reajuste. Portanto, esse auxílio moradia deixa de ter justificativa para existir. Mas a síntese do que eu digo aqui é apenas nós entendermos de forma consciente, responsável, com o presente e com o futuro do país, que a classe política não pode exigir sacrifícios do povo brasileiro sem fazer os seus sacrifícios. E o que aconteceu ontem no Congresso Nacional me parece que é o caminho inverso, que é a classe política exigindo sacrifícios do povo brasileiro sem abrir mão de nada e sem estar disposta a fazer os seus sacrifícios para reequilibrar as contas públicas do país.